Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico cirurgião plástico Dr. Luiz Cardoso. Luiz, é um prazer ter você aqui no nosso programa e poder explicar um pouquinho, né, para os nossos telespectadores como que você faz para as pessoas ficarem bonitas, né? Prazer é nosso todo de frequentar e participar, poder ajudar no possível. Luiz, então falando sobre cirurgia plástica, como que é a formação do cirurgião plástico? A formação do cirurgião plástico é praticamente outra faculdade, porque você forma em medicina, são 6 anos de faculdade, e aí você vai ter que fazer um período de 5 anos, sendo 2 anos de especialidade em cirurgia geral. Antes você tem que ser cirurgião geral, tem que ser um especialista para que você possa conhecer todo o organismo, o desenvolver a anatomia, a fisiologia do corpo humano. E após isso você faz uma nova prova para fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. Após esses 5 anos, então você é cirurgião plástico. Ou seja, quase o tempo, como você disse, né, de uma faculdade, né, novamente. E não bastante, entendeu? Para que você tenha um respaldo, entendeu? Aí sim você vai fazer uma prova para ser um especialista. Só depois que você tem um título de especialista é que você está credenciado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica a exercer. Ô Luiz, eu fiz essa pergunta para você justamente para os nossos telespectadores entender, para ver como que é a formação de um cirurgião plástico. Ele não é tão simples assim, terminou a faculdade, eu saio fazendo cirurgia, não é por aí, né? Então realmente passa por vários, né? Você faz cirurgia geral para depois fazer a parte de especialização em cirurgia plástica. Então realmente é complicado, é demorado. Não é verdade? E você tem que desenvolver tanto a parte estética como a parte reparadora. A parte reparadora é fundamental, porque te dá muito subsídio, te dá muitas chances de você, numa cirurgia, você mudar o procedimento, você mudar a técnica e desenvolver para o melhor resultado possível. Para que fique melhor, né, para cada paciente. E falando em cirurgia, então, estética reparadora, as cirurgias que são mais realizadas na plástica, quais são elas, Luiz? Atualmente, prótese de mama, aumento, redução de mama e lipoaspirações. E você, falando em próteses, né, quais são as indicações, né, de colocação de próteses? Então, por exemplo, o paciente chega no teu consultório, doutor Luiz, eu quero colocar uma prótese para ficar desse tamanho ou desse tamaninho. Eu acho que tem que ter um consenso e você, então, deve orientar o paciente. Como que é feito isso? Primeiro Planejamento, você né? faz um exame físico e você vê a possibilidade de colocar uma prótese pequena, uma prótese média ou uma prótese grande. Depois disso, você vai com o paciente ver o que ele espera da cirurgia, o que ele quer. Se ele quer uma mama natural, se ele quer uma mama bem forçada. E terminando, você pega alguma foto de procedimento seu e ele vai identificar, essa está grande, essa está pequena, essa aqui é o tamanho que eu quero. Baseado nisso é que você calcula o tamanho da prótese. Eu acredito que até um tempo atrás o pessoal queria muito diminuir. Hoje parece que está um pouquinho ao contrário, né, Luiz? Hoje o pessoal, as meninas estão querendo mais aumentar o seio, não é isso? Era uma base de 10 reduções para 3 ou 4 aumentos. Agora são 10 aumentos para 3 ou 4 reduções. E da mama, né, as mastoplastias, quais são as indicações assim que você considera? A maioria, a pessoa se queixa de uma dor na coluna, mas dificilmente é só a mama que produz isso. É a postura assim. A mama ajuda porque ela leva o tórax para frente, a pessoa procura esconder a mama, então ela joga, então ela sempre vai ter um problema de coluna cervical. Agora, a redução, entendeu? É quando ela quer usar uma roupa, ela quer estar mais à vontade, ela quer fazer um exercício, ela quer frequentar uma academia e com o seio muito grande fica desconfortável, fica até acanhada, né? Antiestético, né? Fica com vergonha. Inclusive, então justifica, né? Às vezes, o paciente, estou com a mama grande, está me trazendo problema de coluna. Então, realmente, é correto isso, né, Luiz? É correto, justamente, porque ela volta à postura dela normal, porque ela tende sempre a se curvar para diminuir. Se ela
ficar na postura ereta, reta, com a coluna correta, o seio vai lá na mais frente, saliente, então né? Realça cada vez mais. E da cirurgia de nariz, né? A gente fala muito sobre cirurgia de mama, mas outras partes, né, ficam um pouco mais esquecidas. Cirurgia de nariz, o que você diz? Cirurgia de nariz é uma coisa interessante, é por épocas. Tem épocas que você faz 5 a 10 cirurgias em um mês. Você passa 2, 3, 4 meses sem fazer uma cirurgia. Agora, a cirurgia de nariz é uma cirurgia da cirurgia plástica, eu acho que é a cirurgia mais delicada, que mexe mais com o interior, com o íntimo da pessoa, entendeu? Se uma cirurgia de nariz não for muito bem planejada, o resultado fica sempre a desejar, tá certo? Então, você tem que fazer um planejamento, o paciente tem que saber o que vai acontecer, ter uma ideia de como vai ficar o nariz, se é o que ele quer. Baseado no que ele quiser, você vai orientar. Não, é um nariz muito pequeno, pelo tipo de formato de rosto, você tem que ter um nariz mais longo, não pode rebitar, entendeu? Então, acho que essa orientação sua, né, com o paciente é muito importante, né, Luiz? Justamente. O paciente não ir fazendo, porque às vezes a pessoa tem uma ideia, não, quero um narizinho assim, quero arrebitado, que não, acho que o cirurgião está acostumado com isso, todos os dias fazendo cirurgia, então você tem condições de orientar o paciente. Eu procuro fazer da seguinte forma: eu quero que o paciente tenha uma melhora visual, mas que não seja aquela aberração que qualquer pessoa que passe aponte e fala, ah lá, aquilo lá fez plástica de nariz. Tem que ser uma coisa que caia bem natural, né? Justamente, tem que ver os defeitos, tentar corrigir, de tal forma que a pessoa, quando ela entra em uma sociedade, com as amigas, todo mundo nota que ela está melhor, mas não sabe ao certo o que aconteceu. Pelo menos viu que a pessoa está bem, justamente, né? E fica na dúvida, né? Eu acho que isso é legal. Luiz, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando um pouco a respeito de cirurgia plástica, com o Dr. Luiz Cardoso. Luiz, cirurgia de face. Fala um pouquinho pra gente, né, a respeito do lifting, do mini lifting, como que é feito esses procedimentos? Esses procedimentos mudaram bastante, porque atualmente com pequenos procedimentos, entendeu? Você consegue um resultado que antigamente você só conseguia com lift total. Por exemplo, o mini lift. Mini lift é feito um corte lateral, faz um descolamento e traciona a musculatura e levanta essa região. Atualmente, com esses fios de sustentação, você consegue isso com um corte mínimo que não leva nenhum ponto, entendeu? E você consegue levantar a musculatura toda, tanto da face quanto da região cervical. Esse fio é o chamado fio russo? É o fio russo, é um fio de polipropileno, entendeu? Ele parece uma espinha de peixe. Você passa ele através de uma agulha e, à medida que você vai retirando, ele vai engarranchando e levantando esse tecido. A hora que você chega na parte superior, a espinha é ao contrário, você solta, ele engarrancha, então ele traciona e mantém. O organismo reconhece isso como um corpo estranho, então ele faz uma capa fibrosa em volta desse fio, então é um cordão fibroso que mantém essa sustentação de 3 a 5 anos. Então é uma cirurgia minimamente invasiva, entendeu? Sem praticamente nem corte nenhum, são um piquezinho que se dá para introduzir a agulha, e o resultado é excelente. A gente podia falar um pouquinho também, Luiz, a respeito de lipoaspiração, né? Dos riscos, né? Dos benefícios. A lipoaspiração é uma cirurgia que atualmente mais se usa, que em termos de cirurgia plástica é o carro-chefe do consultório. Agora, a lipoaspiração tem que ser bem indicada, bem planejada e bem orientada, para que você tenha o resultado. Existem lipoaspirações grandes e pequenas. Eu não considero, vamos fazer uma pequena lipoaspiração de abdômen. Ou não, ou faz uma lipoaspiração de abdômen que sirva para valer, entendeu? Ou não faz, porque senão você vai ter um médio resultado. E o importante da lipoaspiração é que, à medida que você vai retirando a gordura, você faz túneis. Esses túneis, eles se cicatrizam e formam uma fibrose, que retrai a pele. Então, aquela flacidez de pele que a pessoa pensava em ter,
ela desaparece porque essa retração... Faz uma retração da pele, então não há necessidade, não fica a pele sobrando. Se você retira pouca quantidade, essa fibrose é pequena. Então, qualquer aumento de peso, você volta a depositar nessa região. Na lipoaspiração que você faz, com a retirada praticamente deixando uma camada mínima de gordura, que você retira toda a gordura, essa fibrose é bastante intensa. Se você engordar 5, 6, 7, 10 quilos, você engorda no corpo inteiro, você deposita gordura no corpo inteiro, menos na região aspirada. Então é uma satisfação a mais, uma garantia a mais que você vai ter um resultado. Acima de 10 quilos aí você já perdeu o controle, então realmente já fica difícil você manter a estética e o resultado. Inclusive você estava comentando agora há pouco, né, com a gente no intervalo, que a lipo é a lipoescultura, né, hoje conhecido, né? Sempre a lipoaspiração é sempre uma lipoescultura, porque se você vai fazer o abdômen, você vai tirar mais na região mediana para fazer o fundamento, você vai fazer a cintura, você vai até o monte de Vênus, você vai lateral, então você acaba partindo pro dorso, fazer a cintura na região, então você molda novamente a região. Então toda a lipoaspiração é para moldar a região. Para deixar esteticamente, justamente, né, pelo menos como a pessoa imagina, não é verdade? E as associações de cirurgia, Luiz? Por exemplo, paciente quer operar um exemplo, rosto, mama, abdômen, como que você reage, né? Como é a tua opinião sobre isso? Quando a associação, eu realmente reluto muito em fazer isso. Quando é uma lipoaspiração grande, é somente a lipoaspiração. Se você vai fazer uma lipoaspiração menor, vamos supor, só a parte abdominal, vai retirar uma quantidade pequena, 2, 3 litros de gordura, você pode até associar com uma prótese de mama. Agora, fazer face, lipoaspiração de dorso, plástica de abdômen, eu acho que é abusar da sorte e abusar da condição física do paciente. Primeiro que o pós-operatório dele vai ser terrível, porque ele vai ter várias regiões que foram trabalhadas. Exatamente. Então ele não vai ter posição, ele vai prolongar muito o teu ato cirúrgico, geralmente para 4, 6, 7, 10 horas, que eu já vi pacientes ficar 10 horas operando uma cirurgia plástica. Então cada hora que você aumenta acima de 3, 4 horas, aumenta o risco. Então a perda de volume, a perda de sangue, a perda de substância, tudo isso vai trazer um pós-operatório difícil. E outra coisa, o cirurgião, a não ser que seja uma equipe, faz uma parte, outra equipe faz outra, entendeu? Aí tudo bem, porque senão não prolonga o tempo cirúrgico, o cirurgião cansa também. Se você faz uma lipoaspiração, depois vai partir por uma plástica de mama, você já está cansado. E é uma cirurgia grande e trabalhosa, né? Então você já não tem aquela destreza, você o resultado já deixa a desejar. Mas isso para um cirurgião consciente, né, Luiz? Porque às vezes a gente sabe que tem paciente que quer aproveitar, por exemplo, uma internação, né? E quer fazer mama, quer fazer abdômen, rosto. A maioria então o cirurgião quer chegar, já que eu vou ser anestesiada, eu quero aproveitar. Justamente. Não, doutor, eu não quero. Vou ter que voltar, passar por tudo de novo. Não. Aí você tem que orientar a paciente que realmente, e em último caso, você desiste da cirurgia. Doutor Luiz, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje falando um pouco a respeito de cirurgia plástica. Doutor Luiz, a cirurgia, a lipoaspiração, a plástica abdominal, quais são as complicações, principalmente da lipo, né, que a gente às vezes ouve tanto falar na imprensa, na mídia, né, a respeito. Então, quais são as complicações? O que você fala a respeito de uma plástica abdominal? Lipoaspiração ou dermolipectomia? Eu tenho como indicação de plástica abdominal ou a dermolipectomia, primeiro, textura da pele, uma pele flácida, uma pele com estrias, principalmente acima do umbigo. Segundo, a musculatura. A musculatura abdominal, quando tem uma flacidez grande de musculatura, não adianta você tirar a parte externa, que seria a parte da gordura, porque a hora que a pessoa relaxa, a musculatura joga o abdômen para frente. Então, quando você tem uma flacidez, um excesso de pele, principalmente estrias e uma musculatura ruim,
aí sim você tem que indicar uma plástica abdominal. Agora tem que ver também a distância do umbigo até a região pubiana, porque a pele supraumbilical vai parar na região pubiana. Muitas vezes, se não há uma flacidez grande, ou se a flacidez não consegue, você não consegue levar essa pele até a região inguinal, até a região pubiana. Então, ou você retira demais e o paciente fica andando curvadinho, né? Por 30, 60 dias, e no final a cicatriz acaba alargando, porque a tração pela tensão, né, da pele. Justamente, a tração é demais e ficou a cicatriz alta, obrigando o paciente a usar um biquíni, que seria quase que uma sunga, porque um biquíni teria que ser bem maior. Então, na lipoaspiração, você observa textura, tipo de pele, e gordura e musculatura. Se ela tem uma musculatura média para boa, se ela não tem flacidez, principalmente da região supraumbilical, não tem estrias e tem um acúmulo de gordura, então você retira. Muitas vezes ela tem estrias abaixo do umbigo, então você pode fazer a lipoaspiração e retirar parte de pele do umbigo para baixo. Geralmente dá para retirar quase que a metade da distância entre a região pubiana e o umbigo. Então a paciente fica com a cicatriz menor do que de uma plástica, um pouco maior do que a cicatriz de cesárea. E retira parte daquela pele e fica com o teu abdômen perfeito, moldado, entendeu? E não precisou fazer resolve o problema sem uma cirurgia grande, né? Cerca de 60 a 70% das cirurgias plásticas que antes a gente fazia dermolipectomia, agora a gente faz somente a lipoaspiração. Ô Luiz, quais são as tendências hoje em dia, né, atuais da cirurgia plástica? Novas técnicas? Isso já vem do próprio conceito do cirurgião plástico, porque ele formou, ele se especializou, mas todo ano ele tem que fazer uma reciclagem, porque aparecem técnicas novas. Agora tem que saber escolher e saber definir quais são essas técnicas, porque muita gente promete, fala que faz, mostra resultados e você não consegue fazer. Se realmente você se interessa, procura ver o colega, onde ele trabalha, procura visitá-lo, né? Acompanha, entendeu? Vá visitá-lo, vê ele fazer, entendeu? Só assim que você pode aproveitar o máximo possível. Luiz, tem umas perguntas, né, dos nossos telespectadores, só que antes de fazer as perguntas dos telespectadores, eu gostaria que você comentasse uma coisa também que foi notícia aí, a respeito de consórcio de cirurgia plástica, financiamento. O que você fala disso, Luiz? Olha, é difícil você falar, porque você fazer um consórcio de cirurgia plástica, outro dia é de 30, 60 meses. Muito bem, você vai ser sorteado, vamos supor que você seja a última pessoa, daqui 5 anos que você vai fazer a sua cirurgia plástica. O orçamento, como fica o orçamento que o médico lhe deu? Daí 5 anos não é o mesmo. Muda o valor de tudo, material, medicamento, material, tudo. medicação, entendeu? E outra coisa, você não pode fixar o preço de uma cirurgia plástica, porque você pode ter uma complicaçãozinha, pode ter que ficar internada 1 ou 2 dias, então você não pode prever o custo hospitalar. A parte médica, tudo bem, se demorar 10 minutos ou demorar 5 horas, o valor realmente não altera, mas a parte hospitalar, quanto mais tempo demorar a cirurgia, quanto mais tempo demorar a anestesia, gasto material, anestésico, medicamentos, oxigênio, tudo, né? Anestésico, entendeu? O custo hospitalar varia. Então, como que você vai fixar isso? Doutor Luiz, então chegamos nas perguntas, né, dos nossos telespectadores, e você que está nos assistindo, se quiser enviar alguma pergunta sobre qualquer assunto, mande para drluciano@programasaudeendia.com.br. A primeira pergunta que nós recebemos é esta: tem uma idade mínima e máxima para se fazer uma cirurgia estética? Não existe. Eu vou supor cirurgias separadoras, malformação congênitas. Tem umas formações que você opera com 3, 4 meses, como lábio leporino, fissura palatina. Então, não tem uma idade. Uma orelha em abano, geralmente é operada no período pré-escolar, entre 6, 7, 8 anos. É quando
A criança começa a frequentar a escola e começa a se constranger dos colegas ficarem começar a brincar, mexer, né? Entendeu? Você vê que a pessoa se retrai, ela começa a se fechar. E agora as estéticas, como plástica de nariz, mama, nariz, a gente aguarda pelo menos 16 a 17 anos, senão você pode interferir no crescimento do nariz, principalmente quando há fratura óssea. Mama, às vezes com 15 anos você consegue fazer uma redução de mama e com 18 você não consegue. Precisa que a paciente já tenha um corpo formado, já tenha um corpo de adulto, entendeu? Prótese, acima da puberdade, 16, 17, 18 anos. Outra pergunta aqui, Luiz. Há comentários que a lipoaspiração às vezes tem causado alguns problemas. Por quê? Isso depende do cirurgião, depende da técnica, depende da cânula, depende do tipo de anestesia. Eu particularmente, eu faço as lipoaspirações com anestesia local e uma sedação leve, porque a gordura é pouco inervada. Então você fica com a faixa entre a pele e a musculatura que você anestesia essa região. O importante é anestesiar toda a região. Se você deixar uma área sem anestesiar, você não consegue, porque o paciente reage. Lógico. Então, se você conseguir anestesiar toda essa região, você tranquilamente faz. Cânulas muito finas são perigosas, porque você pode atravessar a musculatura. Agora, fazer uma aspiração de fígado, fazer uma aspiração de intestino é uma situação muito complicada, porque o cirurgião vê o que está sendo aspirado. Sabe o que está saindo ali, né? A borracha é transparente, você sabe o que está sendo aspirado. E a cânula você ela não tem ponta, ela é romba. Então, para você perfurar uma aponeurose, perfurar uma musculatura, você tem que ser bem agressivo. E fazendo com anestesia local, assim que você tocar a musculatura, o paciente vai reagir. Então, né? Você já sabe que esbarrou numa região que não podia esbarrar. E esbarrou. Se você atravessar, é como se ele tivesse levado uma facada. Então você está agredindo. Então ele entra em choque na hora. Com anestesia geral, com a peridural, já fica mais difícil, porque o paciente não reage. Luiz, infelizmente chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito a tua presença e gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. O que eu posso deixar para os telespectadores é que quem queira fazer uma cirurgia plástica, procure antes se informar, procure se conscientizar. Nós temos agora a internet, então você já chega sabendo que tipo de cirurgia, como é feito, e pegue informações sobre esse médico, sobre se ele é da sociedade ou não, e dentro disso você vai ter a aproximação desse médico, ele tem que te passar uma confiança. Baseado nisso, os riscos da cirurgia plástica se tornam bem menores e a possibilidade de um resultado excelente é muito grande. Dr. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.